Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, dia 30 de março, quinta-feira, quase terminando o mês de março, né? E o ano caminha e a vida da gente passa. Que Deus te abençoe e te inspire, meus amigos, para que nós possamos trazer, isso é muito importante, hein? Para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos maravilhosos do Evangelho. Eu falo isso porque isso é muito sério, né? Não adianta a gente ler livros maravilhosos, ouvir oradores eloquentes, ter bate-papos profícuos, profundos sobre palavras nobres, se a gente tem dificuldade de trazer isso para o nosso dia a dia. O Evangelho, gente, ele só vale a pena de verdade no nosso cotidiano quando ele é sentido, não quando ele é teorizado. É ou não é? Vocês sabem que isso é muito curioso, né? Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando assim, eu sei que eu também já fui assim, qual é o meu propósito de vida? Não é isso? Qual é a minha missão? O que Deus espera de mim? Onde será que está o meu papel no mundo? Porque muitos de nós esperam coisas muito grandes, né? Para fazer a diferença no dia a dia. Oh, meus amigos, o Senhor da vida espera de nós a sua representatividade nas coisas mais simples do cotidiano. Já te ocorreu que a missão de educar um filho é uma missão sagrada? A missão de ajudar um parente difícil a se recuperar espiritualmente quando ninguém mais quer fazê-lo é uma missão divina. Você não precisa estar nos holofotes, né? Na atenção do mundo todo para ser um grande missionário espiritual. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário, o que Jesus fala para nós lá na parábola do filho pródigo? Né? Que o pastor deixa as 99 ovelhas que estão seguras no redil e vai em busca daquela que se perdeu. Por quê? Porque ele quer todos juntos. Então a missão de resgatar que seja uma ovelha já é grandiosa o suficiente. Por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes a gente se perde. Nosso ego, meus amigos, como ele nos confunde. A gente às vezes vai em busca de grandeza e se esquece que a simplicidade é a melhor forma de se proteger, né? Dessas loucuras muitas vezes que a gente tem mesmo, né? De se achar, porque isso é uma loucura, de se achar melhor do que uma outra pessoa, de achar que nós sempre vamos ter razão, de acreditar que o único caminho a ser vivido é o nosso. Pelo contrário. Uma das passagens mais lindas do Evangelho, ensinamentos que Jesus traz, que pelo menos a mim sempre tocou, eu já comentei isso aqui, mas faz muito tempo, vale sempre a pena voltar, é quando Jesus diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Isso é muito profundo. Veja que essa passagem está presente em 3 evangelistas, tanto em Lucas, eu acabei de ler, por exemplo, o capítulo 9, tanto em Mateus quanto em Marcos. Ela é muito profunda. E Jesus deixa muito claro, né? Se você quer ir até ele, a primeira coisa a fazer é negar a si mesmo. Mas o que é se negar a si mesmo? É negar o próprio ego. É abrir mão, gente, daquela velha forma de viver, egoísta, hipócrita, não é assim? É uma velha forma de viver vaidosa, uma velha forma de viver que nos afaste da presença de Deus no dia a dia. Esse negar a si mesmo é negar uma parte de nós que não somos nós. Simbolicamente falando, é claro, porque nós somos um todo. É claro que a gente precisa integrar essa parte sombra no nosso cotidiano para trazer luz a ela, indiscutivelmente. Mas viver a partir dela é complicado. Então pensa você que carinhosamente escuta as nossas pílulas, seja de manhã, de tarde ou de noite. O que adianta ouvir, chegar em casa e brigar e discutir como se não tivesse ouvido nada, entende? Esse é o homem velho faz isso. O que adianta a gente falar, não, agora eu vou perdoar fulano, mas na primeira oportunidade se magoa e ainda vai lá e faz outras coisas erradas de novo. O nosso homem velho faz isso. Né? O nosso homem velho ele está acostumado a se chafurdar, né? Nas baixas vibrações. Ele diz que quer viver uma vida, mas na verdade ainda não quer e vive outra. Então a mudança não acontece. O homem novo, gente, renovado, o homem crístico, cosmo, o homem holos, o homem que realmente quer a Deus, e lembrando que homem aqui no sentido amplo da expressão ser humano, é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Ele sabe que não é perfeito, mas ele se esforça. Essa fala incrível que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é inspiradora. Conhecereis o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser que queira melhorar pelo esforço que faça por domar as suas más tendências. Isso é muito importante, né? Por qualquer ser humano. Então, esse homem novo é um homem determinado.
a ser um homem melhor, né? A ser uma pessoa mais otimista. Esse homem novo se pergunta: como eu posso ser mais generoso apesar da minha dor? Apesar de me faltar o pão de cada dia, o que eu posso fazer para ajudar o outro que tem uma dor maior do que a minha? Então esse homem novo que Jesus se refere é um homem cósmico, né? Que ele se importa com quem está ao lado dele, ele respeita a natureza, ele se importa com os animais, entende, meus amigos? É uma outra forma de viver. Esse homem renovado, ele traz o evangelho para o seu dia a dia. Desde a hora que ele levanta, ele está agradecendo a água que ele bebe, a comida que ele tem, ou as palavras que ele leva aos ouvidos de quem ouve. Isso é muito sério. Então, o que você está fazendo em relação a isso tudo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, é ou não é? E aí Jesus ainda continua, né? Tome a cada dia a sua cruz. Isso eu acho fabuloso. Porque, gente, o trabalhador do evangelho não tem privilégios. Não adianta você achar que porque você escolheu o caminho do bem, nós não vamos passar por provas, você não vai passar por provas. Claro que vai. Pelo contrário, as provas elas visitam a todos nós. A diferença é que o trabalhador do evangelho é mais forte. A diferença é que o trabalhador do evangelho, porque ele trabalha em nome de Deus, não da sua religião, mas de Deus, que é bem diferente. Ele não trabalha por um ego, por um rótulo, ele trabalha pela conscientização e difusão do amor na humanidade, que é bem diferente. Quando ele faz isso em nome de Deus de verdade, aí sim, que também pode ser por uma religião, né, como pode ser por uma outra forma de viver, e a gente precisa aprender sim a respeitar isso, porque essa intolerância que a gente ainda vivencia nos faz muito mal. Mas quando a gente trabalha por essa forma de viver, ainda assim nós vamos encontrar dificuldades no dia a dia. Porque as dificuldades nos convidam a ser melhores a cada dia, é ou não é? Pensa, será que se a sua vida fosse um mar de rosas, você estaria interessado em ouvir a pílula do Evangelho? Será que se você não tivesse problema nenhum, você oraria todos os dias? Alguns sim, mas a maioria não. Será que a gente abriria os nossos livros sagrados, nós iríamos às casas espíritas, às igrejas, às sinagogas, aos templos de todas as ordens, se realmente nós estivéssemos completamente em paz? Seja sincero. A maioria de nós não, meus amigos. Porque infelizmente a maioria de nós ainda está muito viciado no hedonismo, né, na busca do prazer. Então quando a pessoa a princípio não tem problema nenhum, ela não desperta. O egoísta muitas vezes só vai quebrar a sua capa, sua casca de orgulho, na hora que ele passa a ter problemas graves, né? Na hora que ele é confrontado pela dor no seu dia a dia e tem que buscar a ajuda de alguém. Às vezes a pessoa que ela é egocêntrica, né? Ou então a pessoa, desculpa, fugiu a palavra. A pessoa que ela tem muita usura, né? Avarenta, é isso que eu queria dizer. Ela é avarenta, muitas vezes ela só vai despertar na hora que ela passa por uma dificuldade financeira enorme para aprender a dar valor a cada centavo e compartilhar o pouco que tem com as outras pessoas. Muitas vezes uma pessoa só aprende a ser humilde e generosa quando está passando por um problema de saúde. Então as nossas dores, por mais que a gente não as queira, ainda são sim grandes professoras, porque ensinam a nossa alma a tolerância, a reforma íntima e a aproximação de Deus. Então, é o que Jesus diz, quer vir até mim? Então não se iluda. Eu brinco, né? Não dá para levar Jesus no Procon espiritual, porque ele não enganou ninguém. Nunca disse que ia ser fácil. Ele falou, nega a si mesmo. Tome a tua cruz de cada dia, porque cada dia sempre tem um desafio. Mas, aí sim, segue-me. Segue-me com bom ânimo, com alegria, com amor, com determinação. Então, meus amigos, que essa pílula do Evangelho de hoje, dessa quinta-feira, encontre você com ânimo renovado. Com esse compromisso de viver o Evangelho na sua casa, no seu lar, com a sua família, renovados. De viver o Evangelho no respeito ao seu corpo, à sua mente, ao tipo de alimento que você está colocando no seu coração, todos os dias, ao padrão de pensamento e comportamento que você abraça, renovados, para que a gente possa ajudar a construir realmente uma humanidade melhor. Muita luz e muita paz ao seu coração e fique tranquila, a caminhada pode não ser fácil, mas a recompensa, gente, vale todo e qualquer sacrifício desse nosso ego que ainda precisa ser educado com muito carinho, tá bom? Fiquem com Deus, um lindo dia com muito amor, com muita reformulação íntima, ânimo, bondade e suavidade aí no nosso coração. Muito obrigado a vocês, como sempre, por divulgar as pílulas do Evangelho nas suas listas, nos seus grupos e nas demais formas. Lembrando que tem sempre gente nova chegando, que você vai encontrar nossas pílulas também no YouTube. Diariamente, nosso querido Mauro sobe as pílulas para o YouTube, você acha lá, só entrar
e procurar com o título Pílulas do Evangelho. Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve, até muito breve, com bastante consciência que o nosso grande papel no mundo é aprender a servir e amar em cada passo dado.